aquele tempo passado, guardadas estão em meu coração, me surgindo em seu rosto um sorriso singelo, aquele abraço apertado me fez de novo sorrir. Surgiu a esperança de uma nova vida. Deixamos de ser crianças, buscamos a subida, mas essa saudade gosta de maltratar. Enfrento a realidade, então começo a cantar. Saudade não vai embora, não, não deixa o tempo passar. Saudade não vai embora, não, deixe-me só recordar. Saudade não vai embora, não, não deixe o tempo passar. Saudade não vai embora, não, era tempo de brincar. Muito bem, bom dia a todos. Bem, a lição de hoje, né, é a lição número 13 do livro Palavras de Vida Eterna. E eu me recordava aqui, enquanto nesses momentos que antecedem a palestra, de que, tal qual Allan Kardec fala em O Livro dos Médiuns, né, que a mensagem que se veicula através do médium é primeiramente para ele, né, que fala de características dele, que falam de problemas dele, de deficiências dele, de obstáculos dele, de dificuldades dele. Assim também não é diferente quando nós recebemos um tema para palestrar. E para quem não tem muita intimidade ainda com a série Fonte Viva do Emmanuel, né? São um conjunto de livros com 180 mensagens em cada livro, né? Então, o Centro Espírita Verdade, saindo no Oriente, adotou como roteiro estudar cada uma das 180 lições do livro Palavras de Vida Eterna. Como, né, as pessoas... Emmanuel pega pequenos trechos, pequenas falas, não só do Evangelho, mas do Novo Testamento, que compreende os 4 Evangelhos, mais os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas universais e o Apocalipse, e ele, então, traduz esses pequenos trechos do Evangelho em cotidiano, né, em propostas de nós utilizarmos o Evangelho de maneira prática no nosso dia a dia, né? E a lição de hoje, ela, como eu disse no início, ela fala de mim. Então, nós estamos aqui hoje para compartilhar com vocês as nossas reflexões sobre o que a mensagem diz para nós, né? E compartilhado com vocês. Portanto, sejam bem-vindos ao que a espiritualidade designou
como sendo reflexões necessárias para o espírito que eu sou, de maneira que eu possa senti-las na acústica da minha alma, permitindo que elas também vibrem no campo do meu sentimento, para que, então, elas possam se transformar em palavras de vida eterna. E para nós começarmos as reflexões da manhã de hoje, nós precisamos entender o contexto do trecho que Emmanuel vai nos falar, né? Que é esse que está, entre aspas, aí no final do slide, logo acima da referência do capítulo, dos versículos e do evangelista, né? Mateus 5, 13, 16, né? A lição de hoje vai falar do assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Qual é o contexto, né, em que Jesus registra essa fala? Muito bem. Esse contexto é o contexto do Sermão da Montanha, que é todo o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, trata do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha começa dizendo que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se, os discípulos se aproximaram dele, e ele então abriu a boca e, ensinando, dizia. Ele vai falar do Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que forem perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós, quando fordes injuriados, caluniados e perseguidos por causa de meu nome. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram com os profetas antes de vós. Então, depois que Jesus tem essa fala generalizada, apontando primeiro um perfil psicológico, né? Mostrando que quem vai alcançar a felicidade eterna são aqueles que tiverem no comportamento as características da humildade, da resignação, da mansuetude, da justiça, da misericórdia, naqueles 3 vieses da benevolência para com todos, da indulgência para com as faltas alheias, do perdão das ofensas, né? De ter o coração livre de outras intenções, para que no coração brote, vibre, né, transborde apenas o bem, o amor, naquela compreensão que Allan Kardec vem detalhar para nós de que fora da caridade não há salvação, e finalmente daqueles indivíduos que vão compreendendo que o maior bem espiritual, aquele que está ao alcance mais rápido de espíritos de terceira ordem, como nós, é a paz. Jesus vem então e vai nos dizer do que nós podemos produzir no contexto social onde cada um de nós está inserido. Se nós paramos algum dia para fazer uma análise das nossas vidas e nos perguntamos: por que estou na comunidade onde estou? Por que profissionalmente trabalho com as pessoas com quem trabalho? Por que
nasci ou renasci na família em que me encontro? Por que atrair o companheiro ou a companheira com a qual eu agora coabito? Por que tenho os filhos que tenho? Por que tenho o círculo de amigos que tenho? Por que eu trabalho em determinada casa espírita e não em outra? Então, nós vamos começar a entender isso na medida em que nós vamos ler, né, a fala de Jesus ao final do Sermão da Montanha, quando ele diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, muito bem. Vós sois o sal da terra. Bem, nós poderíamos aqui fazer inúmeras analogias, entender este símbolo, né, que Jesus coloca na sua fala, né, para nós compreendermos. E vejam, a maioria dos seres humanos se orientam, se organizam e se movimentam na vida, nesse trecho entre o berço e o túmulo, naquilo que Joana de Ângeles vai chamar de valores vegetativos e que, na codificação espírita, vai ser denominado como materialismo, aquilo a que o espiritismo veio para destruir. Então, são indivíduos que se movimentam, se organizam, perseguem apenas os valores do mundo material. Portanto, nós não estamos falando pura e simplesmente do apego ao dinheiro, do gosto pelo dinheiro, ou a posse de bens materiais. Mas estamos falando da importância que a nossa sociedade dá à personalidade, aos títulos acadêmicos, a importância que a nossa sociedade dá à aparência física, a importância que a nossa personalidade dá aos indivíduos inteligentes, que se destacam, que têm inteligência acima da média, a importância que a nossa sociedade dá ao sexo, né, ao poder, à vaidade, ao orgulho. Então, são desses valores que nós estamos falando. Isso é o comum. Isso é o que vibra ainda na maioria dos mais de 7 bilhões de espíritos encarnados no planeta Terra e mais um outro tanto de bilhões de espíritos desencarnados. Porque não é o fato de desencarnar que vai dar ao espírito a consciência de que primeiro ele está desencarnado. A série André Luiz nos demonstra de uma maneira muito clara que existe uma leva de espíritos enorme, um grande contingente de espíritos que eles são tão inconscientes para a vida espiritual, para a realidade verdadeira, que eles não têm consciência de que hora eles estão encarnados e de que hora eles estão desencarnados, tal a vibração densa de que eles são possuidores. Então, o comum são que os seres humanos, os espíritos, vibrem, caminhem nesse patamar que Paulo vai chamar na Epístola aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, né? Daqueles indivíduos que estão dormindo, estão mortos para a realidade do espírito, quando ele diz:
Desperta, ó tu que dormes. Levanta dentre os mortos e o Senhor Jesus te iluminará. Então, são indivíduos que estão mortos. Estão sem gosto para a vida espiritual. E o sal, obviamente, aqui tem aquela visão de quando ele é colocado na comida, ele muda o sabor. E aí está a ideia. A ideia é que nós, pela nossa conduta, pela maneira, pelos valores que nos norteiam, pela forma como nós tratamos uns aos outros, pela desimportância aguda que nós damos a esses valores da matéria, sem desprezá-los, dentro daquele parâmetro que Jesus nos deixou de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, podemos, então, temperar a vida destas pessoas, convidando-as ao despertar para os valores do Espírito. Né? Da mesma maneira, e aí vejam bem, aqui há um alerta importante, porque se nós que estudamos Evangelho, estudamos doutrina espírita, nos mantivermos mesmo assim neste comportamento de manada, do que estará servindo a atual reencarnação para nós? A mesma imagem está no vós sois a luz do mundo. Por que Jesus está falando aqui de luz do mundo? Porque habita na maioria dos habitantes dos dois lados da vida as trevas da ignorância. Então, o indivíduo pode ver em cada cristão, em cada espírita, uma luz que lhe mostre algo além da matéria. Não estou falando aqui de fenômeno mediúnico. Mostrar algo além da matéria pode ser, por exemplo, um comportamento de desapego, de não entrar numa contenda, né? E diante de uma fala mais agressiva de alguém que está visivelmente em descontrole, oferecermos a ele a caridade do silêncio. Não por covardia, mas pela coragem de calarmos o verbo, reconhecendo que o outro não tem condições de nos ouvir, que ele quer contenda, e que falar naquele momento vai apenas acender a chama da contenda e do conflito. Né? E que tudo que nós já temos aprendido de doutrina espírita precisa agora ser colocado na candeia viva, que são as nossas vidas. Então, que o evangelho saia agora de nós, porque ele já está entrando há mais de 2000 anos. Então, que ele agora saia de nós, não mais no discurso, mas especialmente na maneira como nos comportamos uns com os outros. E que isso fique tão claro, né, que o evangelho está realmente introjetado em nós, interiorizado em nós, e agora ele já sai nas nossas atitudes, não é? De maneira que esta luz ilumine as trevas das ignorâncias daqueles que convivem conosco. E as nossas próprias trevas de ignorância, que nós ainda somos possuidores. Então, Jesus está dizendo que depois de nós ouvirmos o Sermão do Monte, o nosso comportamento não pode ser mais o mesmo. Nós precisamos começar a fazer a diferença. Pensar diferente, falar diferente, comportar de maneira diferente. Para sermos o sal da terra, para sermos a luz do mundo
e para colocar essa luz num local onde todo mundo veja. E aonde todo mundo vai ver essa luz? Nas nossas atitudes. Não é? Então, ele vai fechar esse contexto dizendo, assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E aí nós vamos entrar agora nas reflexões de Emmanuel. Então, Emmanuel vai dizer, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Né? É a fala de Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre, e muitas vezes julgamo-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais. E suspiramos, inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E vejam, no nosso meio, percebamos o quanto a questão intelectual é importante, é exaltada. Se nós olharmos, por exemplo, para o que o academicismo criou nesse sentido, né? Nós vamos facilmente perceber que quando se fala que alguém tem mestrado ou alguém tem PhD, há toda uma reverência social a este indivíduo. E muitas vezes, nós mesmos, nos círculos espiritistas, exaltamos esta qualidade no orador. Nossa, fulano é muito inteligente. Há casas espíritas que, quando pedem currículo da parte profissional. Estranho, não? Uma palestra espírita. E quantos cartazes que estão divulgando palestras, que estão divulgando semanas espíritas, seminários, congressos, fóruns, fazem questão de colocar a ocupação profissional do indivíduo, como se isto fosse importante para Jesus e para o movimento religioso. Como se os títulos acadêmicos fossem passaporte de entrada no reino de Deus. O próprio movimento espírita alimenta isto, sem se dar conta de que aí está o grande alimento do egoísmo, conforme Fenelon vai nos dizer na questão 913 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec lhe pergunta dos vícios qual é o mais radical. Então ele responde que os espíritos já disseram inúmeras vezes tratar-se do egoísmo, e que o egoísmo assenta na importância da personalidade. E aí, ao se assentar na importância da personalidade, e quando o movimento espírita coloca no cartaz, exige o título acadêmico, juiz, médico, advogado, psicanalista, psicólogo, seja lá o que for, o que está fazendo se não exaltar a importância da personalidade, se não privilegiar o cérebro, né? Que é exatamente a próxima reflexão que Emmanuel coloca diante de nós. Então, é como se o indivíduo
ser médico, advogado, engenheiro, arquiteto, fosse sinônimo de vivência do Evangelho. Então, olha bem, nós ainda estamos olhando de maneira infantil, imatura, muito mais para a importância pessoal do que realmente para o que o indivíduo faz com tudo que ele já aprendeu sobre o Evangelho. E a questão em torno disso é muito simples, meus amigos e amigas. O que é que a série André Luiz nos mostrou? O médico André Luiz que desencarna e chega no mundo espiritual, o conhecimento da medicina do corpo físico não é aplicada no corpo perispiritual. Então, todo o conhecimento que ele adquiriu aqui, e lógico que o conhecimento não se perde, né? Há sempre um fundamento espiritual, não é? Por exemplo, se as leis no mundo espiritual são leis diferentes das leis sociais aqui do mundo físico, ora, qual é o fundamento espiritual para a profissão de advogado, de promotor, de juiz? Está ali a necessidade do estudo das leis e da obediência às leis, da obediência à ética, da obediência à honestidade, da obediência daquilo que é cristão, fraterno. Então, em todas as profissões, existe um fundamento espiritual. Mas nós ainda exaltamos o intelecto. E Emmanuel vai dizer aqui na frente que o intelecto é importante. Como nós vamos ver. Né? Contudo, o Cristo foi claro e simples. Porque essa é a característica de um espírito puro. Um espírito puro fala, ensina, de maneira direta e objetiva. De maneira a não deixar dúvidas sobre o que ele quer falar. Um espírito puro veste perfeitamente os seus pensamentos com as palavras com as quais ele quer expressar o que pensa. Diferente de nós, que encontramos visíveis dificuldades em vestir os nossos pensamentos com as palavras adequadas e, por isto, muitas vezes as nossas falas geram conflitos. Porque, além de não conseguirmos vestir os pensamentos com as palavras adequadas, nós também não aprendemos a colocar nessas palavras as emoções de concórdia, de fraternidade. Muitas vezes a vibração da nossa fala convida à contenda, convida ao conflito. Então, Jesus é claro e simples no seu ensinamento, né? Quando ele fala para a nossa luz brilhar através das nossas obras, através de como nós nos conduzimos na vida, através dos valores que ficam claros, que norteiam as nossas escolhas, né? Então, ele está dizendo para que as pessoas vejam as nossas boas obras. Olha bem, boas obras. Por que Jesus coloca esse adjetivo antes do substantivo? Porque ele quer mostrar para nós que todos nós produzimos alguma coisa. Todos nós obramos. E é por isso mesmo que ele vai fazer um alerta quando ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou nós vamos agradar a um e desagradar ao outro, ou nós vamos amar a um e odiar o outro. Então, servindo a dois senhores, nós produzimos.
Ou nós produzimos os frutos de Mamon, e produzir frutos de Mamon, meus amigos e amigas, é o fruto da inveja, é o fruto do ciúme, é o fruto da luxúria, é o fruto da dominação, do apego, da vaidade, da maledicência, do se comer além do que necessita, de dar a importância à personalidade. Esses são os frutos de Mamon. Os frutos, as boas obras, ao contrário. Elas nos dirigem, nos encaminham para aquele perfil psicológico que Jesus descreve no Sermão da Montanha. Nos dirige para a humildade, nos dirige para a resignação, para a mansuetude, para a justiça, para a misericórdia, para o coração que vai se libertando das más intenções e que vai se pacificando. Emmanuel continua. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque escola, em todos os planos, é a obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. E somente aperfeiçoando os nossos sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o apelo divino. Então, vejam bem. As boas obras passam pelo intelecto? Óbvio que passam pelo intelecto. Porque conforme os espíritos nos falam nas questões 780 e 780A de O Livro dos Espíritos, o progresso primeiro acontece no intelecto. Depois ele se transfere para a parte moral. Mas a parte moral não segue imediatamente o progresso intelectual. E o progresso intelectual vai gerar o progresso moral na medida em que, quanto mais a nossa mente se expande, quanto mais conhecimentos nós adquirimos, quanto mais, pelo nosso esforço pessoal, nós vamos adquirindo cultura, nós vamos apurando os nossos olhos de ver em relação ao bem e ao mal que está em nós, tanto quanto ao bem e ao mal que de fora tenta se conectar conosco, tenta nos alcançar, tenta nos tocar. Então, o intelecto tem a sua importância, mas ele não pode ser elevado ao nível de importância que o movimento espírita, que nós espíritas e o movimento espírita damos a ele atualmente. Quando admiramos falas empolgantes, falas vibrantes, mas saímos dali, muitas vezes, da presença de um orador que nos empolga e continuamos os mesmos. As nossas obras continuam as mesmas. Saímos da presença de um livro que nos convida a reflexões mais graves e profundas, continuamos os mesmos. Saímos de um trabalho espírita que, quando nós estamos envolvidos nas sublimes vibrações daquele trabalho, quando saímos dali, voltamos para o mesmo estado vibracional de antes. Então, as boas obras não são só aquelas do intelecto, não são só a prece que sai dos lábios, muitas vezes apurada, comovedora, com votos brilhantes,
Não. Né? E como Emmanuel está dizendo aí para nós, é indiscutível que nós precisamos educar a nossa inteligência. Porque esta educação da inteligência em todos os níveis é também uma obra do Senhor em nós. Ou seja, utilizar o intelecto, utilizar a inteligência para o bem. Mas Jesus não nos convida só a desenvolver o intelecto. Ele também nos convida ao exercício constante das boas obras. E aí, veja que interessante. Ontem, nós ainda estudávamos o livro Jesus e Atualidade, no seu capítulo 17, Jesus em Segurança, e Joana de Ângeles demonstrava um movimento evolutivo em nós. Esse movimento evolutivo é um movimento que se faz, né, entre o avanço e o recuo, avanço e recuo, até que esse movimento se fixe em nós. Como assim? Então, vamos compreender. E aí vamos utilizar o próprio exemplo que dávamos ontem, durante o encontro da Joana. Eu sou uma pessoa que sinto raiva com muita facilidade. Então, eu enxerguei que aí tem algo que eu preciso transformar, porque me incomoda sentir raiva o tempo todo. Então, quando me provocam, eu faço um movimento de autodominar a raiva, avanço. Mas no instante seguinte, alguém pisa no meu calo, eu recuo, volto para a raiva. No outro momento, me provocam, eu contenho, avanço. No outro minuto, eu não consigo conter, recuo. E esse movimento de avança, recua, incomoda. Incomoda. Aí, num outro momento, alguém me provoca, eu resisto, avanço. Me provocam de novo, eu resisto, avanço. Me provocam de novo, eu caio, só que agora eu já recuo menos para a raiva. E nesse movimento de avança, recua, até que chega um momento que a gente avança e não recuamos mais. O que indica que o progresso em torno da educação, daquela força que vibra em nós, aconteceu. Não é? Então, e isso precisa ser um movimento constante, aonde for, mas especialmente no local aonde estão as nossas maiores dificuldades. Na convivência familiar, no ambiente profissional e no ambiente religioso. Porque no ambiente social, meus amigos e amigas, se alguém nos incomoda, nós vamos embora para casa. Mas como é que nós vamos embora para casa na figura de nos afastar de quem nos incomoda, se nós coabitamos com quem nos incomoda? Como é que nós vamos deixar o emprego que nós necessitamos do salário se lá está quem nos incomoda? Como é que nós vamos abandonar a casa espírita que vibra no nosso coração se lá está quem nos incomoda? Então, esse movimento precisa ser constante, né? Pois somente, olha o que o Emmanuel está dizendo, hein? Somente o coração tem o poder de tocar o coração. E aqui, eu vou abrir um parênteses, eu sei que o nosso tempo está correndo aí. Inclusive, Larissa, se você tiver um jeito de parar o relógio, você nos avisa. Eu me lembro aqui de uma narrativa da série André Luiz que está no livro No Mundo Maior. Né?
E essa narrativa é que o Calderaro e André Luiz vão fazer uma visita ao hospital onde Pedro, encarnado, está à beira do desencarne. Pedro sofre uma obsessão grave. Aqui me fugiu o nome do espírito que deflagra essa obsessão em Pedro, mas a história é assim. Esse espírito estava encarnado e ele, desde que Pedro era criança, ele acolheu Pedro no seu negócio como se fosse um filho. Então, ali ele educou Pedro, ele deu carinho a Pedro, atenção, né? Deu a Pedro aquela sensação de utilidade, né? E Pedro foi crescendo, né, sob a influência deste homem, que ele era bondoso, que ele era como um verdadeiro pai, até que Pedro chega na vida adulta e se acha injustiçado. Pedro pensa que ele ganha menos do que deveria e que aquele homem, na verdade, o explorava, não o tratava como um filho, porque ele se sentia merecedor de mais, ele queria mais. E como ele pediu mais e não ganhou mais, Pedro, cedendo às sombras da ignorância, se permitiu influenciar, matou esse homem, foi no cofre, pegou aquela parte do dinheiro que ele julgava justo, deixou o restante no cofre e se mudou de cidade. Acompanhou ali todo o velório, consolou a viúva, né? Deixou para ela, ele não roubou o dinheiro todo que estava no cofre, né? Então, deixou para ela uma parte que deu para ela viver e ele se mudou, foi para uma outra cidade, se tornou um empresário de sucesso, mas a culpa estava lá. A consciência não lhe deixava descansar. E ele constituiu família, casou-se, tornou-se um excelente marido, tornou-se um excelente pai, um excelente empresário, era justo com seus funcionários, mas a culpa estava lá. E a culpa atraiu a vítima, que ele matou. E a vítima começou a obsidiá-lo, e quando Calderaro e André Luiz chegam no hospital, Pedro, a vida física de Pedro estava por um fio. Calderaro examina aquele quadro e ele surpreende André Luiz, quando ele diz assim: esse caso não é para mim. André Luiz ficou impactado, porque Calderaro discorrera para André Luiz sobre o funcionamento da mente como um espírito superior, com propriedade, com conhecimento, com exemplificações. E André Luiz se sentia na presença de um espírito superior a ele. Mas quando Calderaro lhe disse que aquele caso ali não era para ele, aquilo impactou André Luiz. E André Luiz lhe questionou: mas como assim, Calderaro? Não é para você? E aí Calderaro lhe disse: isso daqui é para quem sabe amar. E eu ainda não sei amar. Calderaro fecha seus olhos, ora, não passam 15 minutos. André Luiz descreve que penetra naquele ambiente espiritual a figura de uma matrona italiana, uma mulher baixinha, atarracada, mas que irradiava de si um amor que emocionava. Lembrei o nome do espírito, é Camilo. Então, esse espírito, que também, eu estava com o nome dela aqui na mente agora, a idade vai chegando, é fogo, hein? Cipriana. Cipriana chega, aplica passes, tira Pedro do corpo e ela dá um pito em Pedro. Mas sabe aquele pito que você não tem como redarguir nada, confrontar nada, porque ele é dado com amor?
Então, ela chama Pedro com amor à realidade dos crimes que Pedro havia cometido. E ele, profundamente arrependido, se coloca na posição de fazer o que fosse preciso para reparar o erro. Quando ela se volta para Camilo, Camilo já na defensiva diz: comigo não. Eu sou a vítima. Eu sou o braço da justiça. Eu estou no direito de fazer o que estou fazendo. E aí Cipriana dá razão a Camilo. Mas antes, diz a ele assim: quero te levar para você conhecer algo. E aí Camilo, já envolvido no magnetismo amoroso de Cipriana, leva-o ao lar de Pedro. Cipriana leva Camilo ao lar de Pedro e Calderaro e André Luiz acompanham. Quando chegam lá, a cena é tocante. O filho mais novo de Pedro está dialogando com a mãe sobre quando é que o papai voltaria para casa. Porque ele estava sentindo falta do papai. O papai era um homem bom, o papai era amoroso, o papai era cuidadoso. E, para surpresa de Camilo, aquela criança, por volta dos 4, 5 anos de idade, pergunta à mãe se eles não podem orar em benefício do papai. André Luiz ainda vai dizer que parecia que aquela criança estava sob a influência de uma vibração superior. E ela faz uma prece tão comovida, tão sincera, tão profunda, que o próprio obsessor é tocado. E é neste momento que Cipriana começa a contar para Camilo da própria vida. No século XVI, durante a peste, na Europa, ela contraíra a doença. Os corpos espalhados pelas ruas das diversas cidades europeias, um mau cheiro, nauseabundo. E quando ela contraiu a doença, o esposo e os filhos a abandonaram. E ela desencarnou. Mas, compreendendo os imperativos do coração, que nós temos uns para com os outros, desencarnada, ela cuidou do marido e dos 2 filhos, e ela, então, convidava Camilo a ver em Pedro um filho enlouquecido, que mais do que o braço da justiça e da vingança, para a sua recuperação espiritual, precisava do abraço do amor, do acolhimento, do perdão. E quando Cipriana termina de falar, Camilo cai de joelhos ao chão em lágrimas. E ele diz a ela: não são as suas palavras que me convenceram, pois tu me falas como falas, e só podes me falar assim porque sinto que tu me amas. E aí André Luiz registra, ao final deste diálogo, que do coração de Cipriana, raios de cor safirina, da cor de safira, envolviam o coração de Camilo. Somente o coração tem o poder de tocar o coração. Com amor, estimularemos o amor nos outros. Com a humildade, geraremos a humildade nos outros, em nós e nos outros. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência,
edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Por isso, meus amigos e amigas, eu disse no início da minha fala que essa lição era para mim. Tal qual uma mensagem mediúnica, em que, quando ela flui através do médium, quando ela se materializa no papel, ou quando ela vibra na voz através da psicofonia, ela é dirigida primeiramente ao médium. E esta mensagem é dirigida diretamente a mim. E como eu disse, eu estou só compartilhando as minhas reflexões com vocês. É tempo de aliar ao discurso o sentimento. Vamos parar e vamos nos rever para entendermos se, de fato, nós temos sido autênticos representantes da doutrina espírita, autênticos representantes de Jesus, não apenas no que falamos, não apenas nas demonstrações da inteligência que consegue retirar da letra o espírito que vivifica, não apenas na admiração pela oratória que muitas vezes causamos naqueles que nos ouvem, mas, acima de tudo, pelos valores do Evangelho que já devem estar vibrando em nós. E aí está, de fato, a grande oportunidade. É uma proposta, não está concretizado, meus amigos e amigas. A proposta do Brasil ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, porque nós que aqui estamos, somos os grandes criminosos do ontem, os grandes articuladores políticos do ontem, o causador de grandes crises sociais do ontem, os que entramos em revoluções, causamos mortes de centenas, talvez de milhares. E permitindo que o Evangelho toque o nosso coração, nos transformando, eis a mensagem inequívoca e contundente que o Brasil vai deixar para o resto do mundo. Evangelho redime. Evangelho salva. Evangelho liberta. Evangelho cura. Mas é preciso vivê-lo. É preciso iniciar o processo de implantação do Evangelho. Na medida em que, nos vendo agressivos, trabalhemos a favor da mansuetude. Nos vendo vaidosos, orgulhosos, egoístas, trabalhemos na direção da humildade. Nos vendo rebeldes, reclamões, trabalhemos na direção da resignação. Nos vemos injustos, privilegiando os nossos interesses. Trabalhemos pela justiça de fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito, colocando sempre o interesse coletivo à frente do nosso. Nos percebendo necessitados de indulgência, pois que nós ainda erramos, de perdão, pois que nós ainda ofendemos, de benevolência, pois que em nós ainda vibra o mal. Façamos o esforço na direção da benevolência para com todos, na indulgência para com as faltas alheias, no perdão das ofensas, reconhecendo
que nos nossos corações muitas vezes ainda vibra o utilitarismo, o nos aproximarmos das pessoas para obter vantagens, e quando elas não podem mais nos oferecer as vantagens, nós as descartamos. Libertemos os nossos corações de todas as intenções que não sejam a do bem, a do amor, para que ele seja puro e nós possamos ver Deus face a face. Reconhecendo-nos ainda criadores de conflitos, de contendas, de dissensões, movimentemos os nossos corações na direção de sermos pacificadores. Porque só com o amor vibrando em nós, nós vamos estimular o amor que também existe no outro. Com a humildade vibrando em nós, nós vamos convidar o outro à humildade. Com a paz vibrando em nós, nós vamos convidar o outro à paz. Com a paciência vibrando em nós, nós vamos convidar o outro para a paciência. Com a caridade vibrando em nós, nós também vamos convidar o outro à caridade. E com a fé, e aqui, meus amigos, uma reflexão importante. Nós, no movimento espírita, nós espíritas, temos entendido a fé apenas como um movimento de raciocínio, de crença. Fé é acreditar em Deus, fé é acreditar na imortalidade da alma, fé é acreditar na reencarnação, fé é acreditar na comunicabilidade dos espíritos, fé é acreditar na pluralidade dos mundos habitados. Sim, esse é o primeiro movimento da fé, o raciocínio. Nós não temos feito o próximo movimento da fé, que é a confiança. E só quando a confiança naquilo que acreditamos vibrar no sentimento, ela será inabalável, capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto, apenas contemplando a luz das obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. O convite é claro, meus amigos e amigas. Quais são as obras que têm saído de nossas mãos? Quando contemplamos o que temos feito, qual é a intenção do que temos feito? Nas várias esferas em que a vida nos convida a atuar. Qual é a intenção? E para conhecer a intenção, nós precisamos penetrar o nosso íntimo. Porque a obra que os outros veem não necessariamente é a obra que nós intencionamos. O bem que os outros veem pode ser apenas um degrau, um trampolim, um mecanismo para eu obter alguma vantagem. E não o trabalho na obra do Cristo ante a nós mesmos e à sociedade onde nós estamos. E por isso, a obra só pode ser considerada boa em nós quando ela está desprovida de qualquer espécie de vantagem pessoal. E ela objetiva apenas a glorificar e a honrar o Senhor nos compromissos que nós assumimos com Ele antes da presente reencarnação. Porque é com essas boas obras
que os outros entrarão também no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus.